Terça-feira. Elaine, como você está hoje? Não sei. O Espírito Santo tem liberdade para fluir. Seja bem-vinda, você que é a primeira vez aqui no Chá com Deus. Entenda que eu só sou um corpo aonde eu não tenho controle de nada. Que para quem escutou, assistiu o episódio de ontem da segunda-feira, vai entender o que eu estou falando, e quem não assistiu, volta lá e assiste porque vale a pena. Essa semana tem um louvor ao fundo. Se estiver incomodando, por favor, me avise que eu não gravo mais com louvor ao fundo, tá bom? O que estamos falando nessa semana no Chá com Deus? Estamos falando sobre obediência e desobediência, capítulo 15, primeira carta de Samuel, aonde tem ali muito clara a desobediência do rei Saul, que é onde aparece a queda do reinado dele. Paramos ontem no versículo 6. Hoje eu vou ler 7 e vou ler 7 até o 11. E Saul atacou os amalequitas, lembrando que ele salvou os queneus por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Eu não sei se é Ávila ou se é Sur. Se tiver alguém aqui que sabe, pode me corrigir, não tem problema. Eu sei que é ali aonde existia os amalequitas. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. O Senhor falou a Samuel: olha só que triste. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel fica irado e eu consigo entender, porque dentro das nossas ferramentas humanas tem os temperamentos. E eu sou uma pessoa que eu fui totalmente moldada. Então, assim, até hoje ninguém conseguiu fechar qual é o meu temperamento. Mas o que nos aproximamos, né, as profissionais e as pessoas que entendem, é que eu sou uma colérica muito bem organizada, muito bem lapidada pelas mãos do Senhor agora e muito bem analisada, muitas terapias que eu fiz. Mas vamos supor que eu tenho uma base colérica, eu consigo entender essa ira de Samuel. Muitas vezes, eu que nem sou, né, Samuel, não sou uma profeta, quer dizer, né? Nem sei se eu não sou, mas nesse meu processo, a velocidade da minha profundidade de relacionamento e intimidade com o Senhor, sim, para os olhos humanos tem sido rápido, mas o relógio do Senhor é diferente do nosso. Mas também, minha turma, eu tenho mergulhado, eu tenho sede de descobrir aqui as escrituras e de nunca mais falar que a vida não tem um manual. Quando os meus filhos nasceram, eu fiz um blog e aí eu falava assim: nossa, é uma pena que criança não nasce com manual, né? Todos nós nascemos, tá aqui, ó. Aqui, esse é o nosso manual. Então eu tenho sede por isso. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, e às vezes até vocês no Instagram, algumas pessoas próximas a mim, vêm e me perguntam: Lê, tá acontecendo isso na minha vida, como é que você fez isso na tua vida? E aí, não estamos falando de trabalho, dinheiro, comprar, acessos, isso e aquilo, estamos falando da Bíblia, estamos falando de Deus. Aí eu trago ali um plano de ação mediante a palavra de Deus. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a pessoa volta para mim com as mesmas perguntas e mais, continua em desobediência. E aí eu imagino Samuel, que ungiu Saul como rei de Israel, profetizou sobre a vida dele, e aí tem que escutar que o Senhor se arrependeu da escolha que o Senhor fez. Imagina a vergonha, imagina aquela coisa assim: o Senhor te escolheu, Ele me mandou ungir você como rei, e olha o que você fez. O Senhor foi claro, o Senhor falou: vai lá e destrói
tudo. E o bonitão do Saul decide por carne própria, por vontade própria, por ego próprio. Esse aqui foi bom, isso aqui é desprezível, isso aqui eu mato, isso aqui eu salvo, isso aqui eu levo comigo, esse aqui eu levo vivo e aquele ali eu mando fugir. Quem é você, Saul? Diante do grande eu sou. Eu falaria isso. Então, não deixa que o Senhor se arrependa dos reinados que Ele tem te dado. Sabe, gente, quando eu olho para a minha vida, e eu vejo tudo que o Senhor fez na minha vida, como Ele me protegeu até aqui, como Ele cuidou de mim. E hoje, quando alguém me pergunta, Lê, você não tem vergonha de amigos da outra religião que você praticava? O que você fala para o Edu? O que você fala para as crianças? Eu tive vergonha de Deus, porque é dele que a gente tem que ter vergonha. Eu tive vergonha dele. Eu achei que eu não precisava mais de Deus, gente. Eu tive a capacidade, olha o tamanho da minha ignorância, de falar, Senhor, agora o Senhor pode cuidar das outras pessoas. Que olha como eu sou. Eu não preciso mais. Então, se você está pensando em pessoas do mundo, você tem vergonha de ir numa igreja porque tua mãe, teu pai é católico, porque teu marido, porque, sei lá, ajoelha aí, deixa o teu coração ser moído, deixa essa vergonha de Deus, de falar, Senhor, como eu posso me preocupar mais comigo, com meu dinheiro, com meu status, com meu marido, com a minha mãe? Como que eu posso me preocupar mais com essas pessoas e com essas coisas do que com o Senhor? Sabe, gente? É dele que a gente tem que ter vergonha. Hoje, quando eu leio situações assim, eu falo, Espírito Santo, me confronte todas as vezes que eu estiver indo por um caminho, com pessoas, com ações que cause 1 milímetro de possibilidade do Senhor se arrepender dos lugares que Ele tem me colocado. E eu não estou falando de grana, porque vocês sabem disso. As escolhas que eu tenho feito têm me levado para viver um relacionamento com Ele, me preocupado muito mais do que com as metas de trabalho. Mas eu estou falando de reinados para honrar e louvar o nome dEle por todos os lugares que eu passar, sem vergonha. Honrando, sim, a nossa vida aqui, as nossas responsabilidades, os nossos boletos, entendendo que cada um tem uma história. Não estou falando para ninguém parar de trabalhar, mas eu estou falando apenas para honrar a Deus. Então não deixe que o Senhor se arrependa dos reinados que Ele tem te dado. Mas o reinado do Senhor, muitas vezes, e na maioria delas, você não vai conseguir medir pelas conquistas materiais. Mas é a paz que você fica. É a paz que transcende tudo o que vocês já viveram. Então, eu olho e falo assim, quando alguém fala, eu fui inundada pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir mais, eu quero viver mais. O mundo para, porque é isso que preenche a gente. Aí a gente vai cheia para o trabalho, aí a gente vai cheia para a família, a gente vai cheia para o marido, cheia do Espírito Santo, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de criatividade, cheia de habilidades. É aí depois a gente consegue. E eu espero que vocês levem isso para o coração, para as ações, para as atitudes, porque eu falo muito isso. A gente precisa colocar Deus em todos os lugares, porque sem Ele, qualquer
estratégia, qualquer plano pode virar um caos. Eu te vejo amanhã, quarta-feira.